Jesus, Senhor, nós solicitamos, Senhor, a Ti, o Teu cuidado, Senhor, para com as nossas vidas, Senhor, a Tua mão sobre nós, ó Pai, pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, esteja cuidando de nós, nos alertando, Senhor, fazendo, Senhor Deus, com que a gente trilhe os Teus caminhos, como nosso ajudador, como nosso consolador, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que Tu venhas participar do nosso estudo, nos orientando, falando conosco, completando, Senhor Deus, aquilo que iremos estudar na Tua palavra, e Te pedimos, Senhor Deus, que seja de uma maneira fácil e que todos nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A Nália está aí, tem mais outra pessoa ali que eu não sei quem são. Aí agora é Alt Tab, né, Adalberto? Adalberto hoje me ensinou aqui. Tá dando para vocês verem a imagem aí, né? Seria o ideal. Tirei. Compartilhar. Eu estou aprendendo no Skype. Aqui. Eu não sei se está lá, se está entendendo, se está dando para ver, mas vamos nós aqui. Bota ali rapidinho e ver. Nós vamos no versículo, a partir do versículo 16, porque na semana passada nós estudamos o capítulo 15 de João e fomos até uma parte, até o capítulo 15, o versículo 15 do capítulo 16, e nós estamos, recordando aí um pouquinho, nós estamos estudando esse livro de João e estamos na parte onde Jesus está se despedindo dos discípulos e deixando para eles a noção. Aí está saindo o som aqui, está tudo bem aí? Alberto, já você falar para mim que o som está saindo aqui. Eu vou desligar aqui, mas ó, tá a cara de todo mundo. A letra não saiu. Está saindo aqui, eu compartilhar? Não. Eu tô botando compartilhar e vocês não estão vendo aí. Deixa eu ver aqui. Escolher tela para compartilhar. Agora vai. Foi, amor? Não, ainda não foi não. Bota aí o... Foi agora? Ainda não. É aquele Ctrl Alt. Está aparecendo o que aí? Banco, igualzinho de cara. Tela está em branco. A tela está em branco? Está aparecendo você em cima. E aí embaixo, a maior parte está em branco. Provavelmente era o compartilhamento. Sim. Que é o que eu estou tentando fazer aqui. E a gente testou isso hoje muito tempo aqui. E não conseguimos. Ai, Jesus. Vamos nós aqui tentar. Enquanto isso, a gente vai falando aqui, enquanto eu vou tentando. A gente está... Iniciar compartilhamento. Felícia, me dá a dica. Foi agora? Foi, né? Foi. Glória a Deus.
E aí, estamos vendo que o conselho de Jesus, dando aos discípulos, falando as últimas palavras, e a semana passada a gente ouviu falar que ele iria e que deixaria o Consolador. Nós paramos aí, na missão do Consolador. Até ontem a gente estava estudando e conversando a respeito do Espírito Santo, né? A função do Espírito Santo em nós, e falando também que o Espírito Santo, ele vem para cumprir a missão, né? Está lá no versículo 8 que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo, a função do Espírito Santo. E aí estávamos perguntando... Giovanni entrou? Sim. E nós estávamos perguntando, falando a respeito do Espírito Santo e parando e pensando nessa missão, né? E alguém perguntou assim, vale a pena orar pelas pessoas, né? Que não entendem os princípios de Deus, não aceitam? Sim, mesmo sabendo que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem, né? Mas a gente ora para que o coração do homem esteja quebrantado. E nós temos colocado, orado, né, por algumas pessoas, falado a Deus a respeito de algumas pessoas. Chegou um recadinho aqui da Ruda. Eu vou te chamar de áudio aqui. Vou gravar, chamar a Ruda aqui de áudio. Ela mandou um recado que não está conseguindo entrar. Ei, Arruda. Ei, querida, vou botar aqui... Adalberto vai botar aqui o jeito aqui que ele faz para você participar da aula aqui também junto com a gente, ou só ouvindo aqui. Você está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, então tá. Então vamos nós aqui. Deixa eu botar aqui. Aí você vai me vendo. Tá bom? Participa aqui conosco. Tá bom. E aí, a gente vendo essa função do Espírito Santo de Deus, né? Que é de nos ajudar, nos orientar a respeito das coisas de Deus. E aí, eu tinha mais uma coisa para falar e fugiu. Mas amém, vai aparecer aí. E aí, vamos caminhar aqui a partir do versículo 16 de João. E eu vou lendo e a gente vai conversando. Eu estou tentando colocar no Skype e também tem a opção do YouTube, de passarmos isso pelo YouTube direto. Mas no YouTube dá para vocês verem direitinho, mas não dá para... Tem que tirar o som aqui. Maria, Arruda, toca aí na tela do seu celular e bota para calar o microfone um pouquinho. Porque eu tô ouvindo o cachorro. Ai, meu Deus. Não, é só botar o dedo na tela que aparece um microfone, aí você bota o dedo em cima do microfone e ele cala. E aí, queridos, a gente está vendo aí, vamos ver se... O problema do YouTube é que fica uma transmissão melhor, mas assim, eu não vou conseguir ouvir vocês, só vocês que vão conseguir me ouvir. E no YouTube, vocês vão poder falar comigo só através do chat, né? Só digitando. Mas a gente vai tentar e vai conseguir. Glória a Deus. Então, vamos lá, vamos começar. Versículo 16... do capítulo 16 de João, diz assim:
E o que é? Por que eu separei lá até a obra do Espírito Santo? Era isso que eu ia falar, e agora começando o 16. A gente vai ver dois sentimentos aí que Jesus vai estar passando. Ele vai tentar consolar os discípulos a respeito da tristeza dele estar saindo, mas ao mesmo tempo ele vai falar também da alegria, né? Então a gente vai ver nesse pedaço da palavra de Deus esses dois sentimentos aí, juntos. Então vamos lá, a partir do versículo 16 diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai. Os discípulos assim, Jesus está falando com eles, né? E eles estão assim, o que é que ele está tentando dizer? A gente não tá entendendo isso, né? Aí, o 18, diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Jesus estava falando de algo espiritual e eles estavam tentando entender no natural, né? O que Jesus estava querendo dizer. Então, Jesus, versículo 19, percebendo que eles estavam desejando interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Então Jesus entendeu que os discípulos estavam em dúvida, não estavam entendendo o que ele estava falando, né? Aí ele começa a explicar, e ele fala assim: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Quer dizer, quando a gente fala de choro, é uma coisa, mas o lamento ainda é maior do que o choro. E essas palavras lá no hebraico dizem exatamente isso. Isso é uma proporção de choro, já o lamento já chega na raiz dessa palavra aí lá no hebraico, um desespero, né? Então, vocês vão chorar, né? E vão se lamentar, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está fazendo aqui um preparo, ó. Vocês vão chorar, vão se desesperar no começo, mas depois, essa tristeza de vocês, ela vai se transformar em alegria. Aí o versículo 21, ele vai explicar, contando a historinha. Lembra que Jesus sempre conta, ele explica as verdades espirituais, e ele traz uma historinha, ele fala, tentando entender, para a pessoa entender no espiritual pelo natural. Então, ele vai contar a história. Ele fala assim, ó, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Que tristeza é essa que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente? Por causa da dor. Ela fica nervosa, né? Está toda ansiosa porque vai ter neném. Na hora que chega a dor, aquele desespero, da tristeza, ela fala que isso passe logo, né? Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então, essa tristeza toda, essa dor, se transforma em alegria. E Jesus está falando isso, vocês vão ficar tristes por um pouco, mas depois vocês vão se alegrar. O que ele está fazendo? Preparando os amigos dele, que ele falou antes, né? Ele falou assim, olha, vocês não são agora mais servos, eu considero vocês meus amigos. Então, ele está preparando, porque ele sabia do que estava para acontecer. E 22, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Ele está falando, ó, depois da tristeza,
eu vou ver vocês. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém. Ele está preparando, ele sabe o que vai acontecer. Partindo para o próximo. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-lo concederá em meu nome. Ele volta a repetir algo que ele já tinha falado antes. Ele tinha falado, ó, vocês, o que vocês pedirem, o que vocês falarem para mim, o Pai vai conceder. Vamos lembrar que princípio é esse. O meu pedido tem que ser de acordo com o que Jesus pediria, porque a nossa oração sempre a gente sempre coloca, é meio de praxe, né? A gente ora, aí no final a gente fala assim, em nome de Jesus. Então, a nossa oração tem que ser baseada no propósito de Jesus, naquilo que Jesus também oraria, se fosse ele, para botar o cheque lá, assinado em nome dele. 24, versículo 24, diz assim: até agora, nada tendes pedido em meu nome. Ele está ensinando. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedi e recebereis. Eu vejo aí uma coisa que a gente precisa aprender. Essa ligação que Jesus tem com o Pai, de fazer pedidos que o próprio Pai concede, que o próprio Pai dá, a gente precisa entender que quando a gente ora em concordância com o Pai, esse pedido já tem o sim de Deus. Então, o que eu preciso saber? Aí eu vou recordar aí uma historinha lá da minha infância. Filha, assim, pequena, né? Tinha coisas que eu queria para minha mãe. Eu queria pedir. Mas tinha coisas que de antemão eu já sabia que ela falaria não para mim. Por que eu sabia essas coisas? Porque eu caminhava junto com ela. Eu a conhecia pelo olhar. Então, tinha coisas já de antemão que eu sabia que ela ia falar não. Então, essa ideia de andar junto e conhecer o que vai na mente do outro, conhecer o desejo do outro, eu vou transportar aqui para a minha vida com Adalberto. Tem coisas que eu sei que Adalberto não vai concordar. Por que eu sei? Porque eu caminho com ele. Eu ouço as coisas que ele fala, os conceitos que ele tem, que aprova, o que ele desaprova. Então, tem coisas que eu já sei. Eu já sei. Ele vai falar não. E tem coisas na minha caminhada com Deus que também eu já sei que não adianta pedir, que Deus vai falar não. A essas coisas que eu sei que Deus vai falar não adianta nem pedir. Porque ele vai falar não. Ele não vai se dobrar com a minha vozinha carinhosa, né? O meu jeitinho de falar. É não. Agora, tem algumas orações, algumas conversas nossas com Deus, que a gente não sabe qual é a vontade dele, não tem? Eu tenho algumas coisas assim que eu quero fazer, mas eu não sei o que Deus está querendo naquele momento. Então, a minha oração, nesse sentido, Senhor, me mostra a tua vontade em relação a isso.
Fala comigo, qual o passo que eu devo dar agora? Que eu estou sem saber. Eu estou sem saber como eu vou agir. Eu posso falar isso com Deus, em nome de Jesus. Mas eu não posso falar com Deus, em nome de Jesus, coisas que eu sei que Deus não aprova. Que Deus já vai responder não. Uma oração que a gente vai ver Jesus fazendo a Deus vai ser mais adiante aqui, no capítulo 17. Capítulo 17, eu já falei para vocês desde o começo, um dos meus capítulos prediletos, porque ali Jesus ora por mim. Eu amo. Mas é também um capítulo, um preâmbulo ali para o capítulo 18, onde Jesus passa os piores momentos da vida dele. E ele até na hora da oração, o suor dele é um suor em sangue, de tanta aflição que ele está falando. Mas ele está falando assim, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Passa de mim, tira de mim, mas que seja feita a sua vontade. Então, tem muitas orações que fazemos que a gente pode falar, Senhor, eu não sei o que é que o Senhor quer. Então, me mostra a tua vontade, que eu quero seguir a tua vontade na minha vida. E tem outras orações que a gente tem abertura de falar com Deus, igual Jesus, mesmo sabendo a vontade de Deus, ele sabia que a vontade de Deus, ele veio ao mundo para morrer por nós. Então, mesmo assim, ele falou com o pai, porque ele tinha intimidade para falar, meu pai, eu sei que o senhor vai me responder não, mas a minha vontade é essa, que passe de mim isso, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Então, são tipos de conversa, tipos de orações que podemos falar com o Pai e ele vai entender. A Bíblia fala que a gente não sabe orar direito. Por isso o Espírito Santo, ele vem nos acolher nesse momento e nos ajudar para que o Senhor Deus entenda o que vai no nosso coração. Então, a gente está falando um tiquinho também da despedida de Jesus, mas também estamos aprendendo como falar, como orar, a gente vai caminhando por aí. Então, 25. Palavra de despedida, está aqui na minha Bíblia como título. Estas coisas, Jesus continua se despedindo. Bem, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações. Ele não vai mais falar comparando, sabe a dor que você sente, a mulher na hora do parto, sabe o pé de vinhedo lá, uva, o galho, ele está falando assim, ó, vai vir a hora que eu não vou fazer comparação mais para falar com vocês, eu vou falar claramente a respeito do Pai. Acho interessante isso, quer dizer, ele já está avisando que a conversa mais à frente ia mudar. Ele já não ia falar mais comparando, ele já ia abrir o coração. E isso ele vai contar com a ajuda do Espírito Santo para estar conosco. Então, continuando aí, 26. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Olha que interessante o que ele está falando. O próprio Pai. Visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, o Pai, naquele momento, que é esse momento agora, depois da morte e Jesus ressuscitando, o Pai iria entender que a gente o ama, porque a gente tem amado a Cristo. Aí ele continua falando, vindo o Pai,
e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Eu vim, o Pai me mandou vir aqui, cumprir esse propósito. Mas agora eu vou deixar o mundo e vou para o Pai. Aí os discípulos disseram assim: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Eles entenderam agora. 30. Aí vem o versículo chave desse capítulo, né? O 33 aí. Vamos lá para o 30. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Os discípulos falaram, agora sim a gente está entendendo. Aí Jesus fala assim, credes agora? Agora. 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, ele já está conformando, ó, vocês vão me deixar só, eu vou ficar sozinho. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então, ele já está preparando para o próximo momento. Quando os discípulos forem dispersos, né, e deixá-los só, eles vão lembrar que Jesus deixou esse recado. Ó, vocês vão me deixar só, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Aí ele fala, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, eu estou falando para vocês que mesmo que vocês me deixem só, eu não vou estar só. Eu estou falando isso para vocês não sentirem culpado, não se sentirem mal, porque eu estou falando isso para que vocês tenham paz. Aí ele fala essa parte do versículo que a gente tem no coração. Eu sei que vocês têm isso no coração. No mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a cada momento que eu passo e a minha vida, às vezes, vem alguma aflição, é essa palavra que vem ao meu coração. Eu falo assim, Jesus falou que no mundo passa por aflição. Oi? Oi? Eu estou meio perdida aqui no aplicativo, mas já deu para ouvir, né? É interessante que a gente grava muito esse versículo aí, né? Acredito que quase todos nós temos ele no coração. No mundo passais por aflições, né? Mas tem de bom ânimo. E a gente estudando, a gente vê o versículo anterior. Por que Jesus disse esse versículo? Porque ele também passou por aflição. Né? Ele é o testemunho vivo que nós devemos seguir. Então, quer dizer, ele também se sentiu só. A gente se sente só, ele também se sentiu só. Né? Ele falou para os discípulos que eles iriam se afastar, né? Eles iriam deixar ele sozinho. Né? Quer dizer, já estava alertando. Quer dizer, muitas das vezes nós passamos por momentos que nos sentimos só, mas aí a gente estudando a palavra diz, mas Jesus também. E aquele monte tinha os 12 discípulos em volta dele, tinha uma multidão, mas teve um momento que ele ficou só. E foi aonde que ele deixou esse versículo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, muitas vezes a gente já se apega nesse versículo, assim, meu Deus, mas Jesus também passou, né? Por isso que ele deixou para a gente esse versículo. Aí, muitas das vezes, nós pegamos só isso daí, no mundo tereis aflições. Mas por que Jesus disse isso? Porque ele ficou só por um tempo. No momento mais difícil dele, ele ficou só. Isso. Isso. E isso serve de consolo. Eu fico ouvindo assim essas palavras que Jesus está falando aos discípulos antes
do ápice, né, da vida dele, antes de ser entregue, Jesus está falando e preparando. Eu fico assim, pensando assim, meu Deus, passando por um momento grande de aflição, e mesmo assim ele pensando nos discípulos. Ele está cuidando, ele está falando ali, olha, eu tô aqui, vou passar por um momento pior da minha vida, um momento pior, mas eu estou aqui preparando vocês, não se sintam mal, olha, vocês não vão ficar só, eu vou para o Pai, ele vai enviar o Espírito Santo, vocês não vão, não se preocupem, eu não vou estar só, vocês vão ser dispersos, mas eu ali naquele momento eu não vou estar só, porque o meu Pai vai estar comigo. Eu fico assim pensando a que ponto, tipo assim, né? Eu não estou só falando, eu estou passando, né, Jesus? Sim. Eu não só falei, eu não só deixei escrito, eu passei por esse momento, né? Sim. Muito, muito interessante isso, assim, esse cuidado dele, né, para conosco. E aí, isso vai combinar com o estudo nosso da semana que vem, que fala a oração, porque a partir dali, ele já entra já no capítulo 17, que para mim é como título aqui, a oração sacerdotal de Jesus. Ele já começa. Tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Então, ali, ele já para de falar aos discípulos e ele já começa a falar com Deus, já. Pai, chegou a hora. Quer dizer, já terminei aqui todo o preparo, tudo que eu tinha para falar, as coisas mais importantes, terminaram aqui no capítulo 16. Agora, ele vai falar com o Pai. E aí, eu acho lindo, eu estou antecipando, porque é uma coisa do meu coração, o versículo 20, ele vai orando, né, roga por todos, né, mas no versículo 20, ele está pensando em mim e está pensando em você, do capítulo 17. Aí ele fala, não rogo somente por estes, aqueles discípulos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Quer dizer, Jesus está assim, eu não rogo somente por esses discípulos, eu rogo também por aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra. Então, nesse momento, ele estava rogando a Deus por mim e por você, mesmo nesse momento de aflição, ele estava lá. Então, assim, eu acho abnegação, amor, assim, esse momento tão difícil, e ele está ali falando, ele está ali, sabe, mostrando amor, cuidando, né, dando instrução para todos ali, eu acho isso lindo. E com isso a gente termina o capítulo 16. Alguém quer falar alguma coisa? Vou orar? Posso orar? Vou orar aqui e aí depois a gente fecha, tá bom? Hoje foi só um pedacinho, eu não quero começar o 17, eu quero fazer o 17 sozinho, que é uma oração. Tá bom? Aí eu paro ali a gravação. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, de hoje, Senhor. As últimas palavras de Jesus aos discípulos e quanta instrução, Senhor Deus, quanto preparo. Ele preparou esses homens para o que viria a acontecer. E preparou a gente também, em momentos de angústia, em momentos de desespero, de aflição, Senhor Deus, a gente fica com
os conselhos que ele deu aos seus discípulos e também com esse versículo final, né, que iríamos passar por aflição no mundo. E em nosso coração a gente lembra de alguns momentos de aflição que passamos. Senhor, mas a cada momento a tua palavra diz que a gente não está só, que o Senhor está conosco. Que a gente possa, mesmo em meio à turbulência, Senhor, sempre trazer no coração que o Senhor está conosco, que a gente não está só. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa nossa mente, Senhor Deus, para entender, Senhor Deus, da mente de Cristo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a nossa caminhada, que tem sido de momentos bons, de momentos difíceis, Senhor, mas em todos os momentos o Senhor está conosco. Abençoa, Senhor Deus, a nossa casa, com a tua guarda, com a tua proteção. Abençoa os nossos, ó Pai, espalhados, Senhor Deus, na face da terra. Cuida de cada um, que nenhum fique fora do teu cuidado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a tua palavra em nós, que a gente possa, Senhor Deus, através do teu Espírito, se recordar em cada momento daquilo que o Senhor tem na tua palavra para nós, Pai. Que a gente não se esqueça, Senhor Deus. Te louvamos, Senhor, te louvamos por cada vida que está aqui conosco e pelas que vão assistir mais tarde, Senhor. Que a tua bênção possa estar, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.